lá, galera. A gente está aqui com o gráfico então do mini dólar, tá? Pode ver que aqui eu não tenho nenhum estudo de mercado nesse layout aqui, né? Então a gente vai fazer um traçado bacana e interessante de suporte e resistência do jeito que eu gosto de fazer. O primeiro passo é verificar sempre como é que está a máxima do dólar. Por quê? A gente está vendo aqui que a máxima dele, que foi aqui em 2020, está na casa dos 5,9, né? Alguns de vocês vai estar diferente, né? Vai estar diferente por quê? Porque vocês vão estar com aquela opção, cadê aqui? De split agrupamentos ativos, né? Que é o Ctrl K, pode ser também. Que daí ele vai atualizar para onde? Para 6,7, né? Só que isso daí é muito ruim, por quê? Porque vamos supor que você pega um suporte resistente um pouco mais. Quer ver? Eu vou tirar bem os no gráfico. Pode ver aqui em cima os valores. Vou colocar o último realmente ponto que mostra aqui entre aspas um topo. Pô, tá na casa dos 8,9. O dólar nunca chegou nesse preço. Quando eu dou um Ctrl K para atualizar o ponto, ele vem aqui para casa dos 2,5, né? Então, primeira etapa, desativar aqui no exibir split agrupamentos. Dividendo de desbonificação, você pode deixar ativo. Mas vamos lá então. O que eu vou fazer? Primeiro passo, eu já verifiquei isso, então o dólar está com gráfico real. Segundo passo é verificar como é que vou, na verdade, como é que eu vou não, como é colocar ele em gráfico de linha. Por que em gráfico de linha? Porque em gráfico de linha eu consigo ver os pontos de maior toque. Isso aqui é que dá muita relevância para poder fazer um tratado de suporte de resistência. Então se a gente pega, por exemplo, muitos pontos próximos aqui, pode ver que em um momento era suporte, em um momento era resistência, assim por diante, né? A gente pode ver que tem traçados bons e próximos, né? E o que a gente faz? Vai traçando eles, né? Eu vou fazer um traçado mais rápido aqui, mas quando vocês forem fazer o traçado gráfico de vocês, sejam meticulosos, tá? É uma vez só que vocês vão precisar fazer isso. E aí não. Vocês podem começar o traçado então, vindo seguindo a linha aqui do gráfico, né? E vindo onde é que estão os picos, sempre, ou os fundos. Isso até que é um traçado mais do Forex, tá? Mas funciona muito bem para o nosso mercado. Eu gosto de pegar mais ou menos os extremos, né? Por exemplo, eu olho aqui para cima, pelo menos para essa região gráfica aqui. Eu tô vendo que aqui é o ponto mais baixo, né? Tô vendo que aqui é o ponto mais alto, enfim. Aí eu vou começar a pegar uns pontos do meio também, e aí a gente começa a fazer toda a brincadeira. Então, vamos lá. Primeiro eu vou tentar fazer o quê? Eu vou botar sempre aqui no ponto máximo e eu vou olhar para a esquerda para ver se ele está batendo em alguma coisa. Pode ver que nesse ponto máximo ele encosta nesse topinho aqui, passa um pouquinho desse daqui, mas nada muito relevante. E aqui também tem um. Ou seja, aqui eu vou colocar outro topo, outra linha de suporte barra resistência. Justamente por quê? Porque aqui também vai pegar essas duas informações. Tá? Então a gente tem duas resistências próximas do gráfico diário. Ok? E aí toda a sistemática a gente vai fazendo dessa forma, né? Se tem muitos, pelo menos um ponto próximo e outro um pouquinho mais acima, tenta sempre deixar no meio deles. Deixa eu ver se aqui vai pegar algum exemplo. Vamos supor que aqui, esse daqui tivesse um pouquinho só mais para cima. Né? Eu tentaria deixar mais ou menos no meio dele. Tá? Por quê? Porque daí eu estou pegando basicamente os dois pontos com uma única linha, né? Para também não ficar toda hora recheando de linha. A diferença desses dois pontos que eu tracei aqui, para vocês verem, tem mais de 10 pontos, né? Afinal, a gente está no gráfico diário. Vamos lá. Colocando aqui, pode ver que pega esses dois. Vamos ver aqui se pega alguma coisa. Ó, pegou esse topo, pegou esse fundo, dá uma leve ajustada. Aqui também. Enfim, e aí vocês vão fazendo traçado, tá? Geralmente o que eu faço? Eu passo do diário para 60, tá? Então, 60 minutos. Faz um traçado aqui também de 60. E aí, se quiser, você pode modificar a cor, modificar a linha para saber que é 60 minutos. E aí dá pesos diferentes para os seus pontos de suporte e resistência. O que eu acho, de certa forma, até um pouco interessante. Então, eu vou deixar uma linha tracejada. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V só para facilitar aqui e pegar a linha. Ó, por exemplo, ó, o que a gente falou agora passado aconteceu aqui. Tem um topo aqui, tem um fundo aqui. Eu vou tentar mais ou menos já mais ou menos na média entre os dois, que eu sei que por essa região tem um ponto de suporte e resistência, tá? Vale lembrar que não é simplesmente um único ponto, né? E sim a região toda. Agora, por exemplo, vou pegar esse ponto aqui, vou. Apesar dele não estar encostando mais nenhum outro, pode ver que ele é extremo, né? O mercado veio até aqui, bateu, voltou. Vou jogar mais nesse daqui de cima. Ó, mesma coisa aqui. Pegar mais ou menos uma média entre os dois. Ficar um pouquinho para baixo desse fundo, um pouquinho para cima desse fundo e tá mais ou menos na média. Tá valendo, tá? Como o mercado tá aqui embaixo, eu preciso ver algum suporte de resistência do 60 aqui para baixo. Então, trazer para cá. Aqui tá pegando esse topo, tá pegando próximo a esse fundo, tá pegando essa voltinha aqui desse topinho. Só agitar um pouquinho para ficar um pouco mais preciso. Tá bom. E aqui não tem muita coisa não, tá? Isso daqui, galera, é um vácuo de liquidez, né? O que é vácuo de liquidez? Quando o mercado entra na zona, pode ver que ele vem completo, né? E assim você vai fazendo seus traçados de suporte e resistência, né? Depois você joga pro 15, e aí o 15 pra mim é o tempo máximo aí que eu vou traçar. Eu opero em cima do 5, às vezes em cima do 1 minuto, né? Mas, de novo, só para ver contexto.
Ó, dois topos aqui, com um fundo aqui, tá ótimo, tá, cara? O gráfico de linha, ele vai focar muito no fechamento, né? Na verdade, ele é o fechamento de mercado, ele não tá com as sombras. Então, de certa forma, você deixa o seu gráfico exatamente onde o ponto terminou aquele momento. E aí você consegue, depois na sombra, quando você for traçar, quando você for operar e tudo mais. Esse daqui é um belo ponto, né? Porque ele pega perto desses três, depois crava em cima desse primeiro. Esse aqui começou a passar um pouco. Deixa eu ver se dá para ajustar para pegar uma média de todos. Vou jogar um pouquinho aqui para baixo só, tá? Para ele chegar próximo desse daqui também. E assim por diante. Voltando aqui. Então, o gráfico ele pega os fechamentos, né? Então, quando você troca de novo aí para os candles, você vai ver que de repente só uma sombra ou outra, ela tá um pouco fora vou jogar por 5 minutos, tá? Ela tá um pouco fora dos pontos, mas aí é o famoso, para quem entende muito de price action, é o famoso seguinte, que ele rompe e aí quando ele volta e fecha acima do ponto, pô, tu vai entrar no mercado. Isso daí para mim é espetacular, né? Pode ver que alguns aqui, tudo bem, é ponto de diário, ele passou, não respeitou, voltou, beleza, mas é ponto de diário. Aqui ele já segurou no dia de ontem, né? Ficou na consolidação entre 2 pontos dos 60. Fora que também ontem foi um dia de eleição, basicamente, pós-eleição na verdade. Então a gente tem aí pontos de resistência focados, funcionando bastante, tá? Aqui no meu gráfico limpo aqui eu já tenho outros traçados, tá? Então já tá todo o meu gráfico desenhado aqui. Isso daqui você não vai ficar atualizando muito tempo não, tá, galera? É basicamente pouca coisa que você vai atualizar ao longo do tempo. Tá, então não se preocupe. Outra coisa que eu gosto de deixar no meu gráfico, traçado de suporte e resistência, eu tirei a região de 0,5%, 1% e meio, tava me envezando muito. Chegando no momento que tá no 0,5%, 1%, eu procuro compra. Cara, isso me envezava demais. Já tem 7 minutos de aula, eu vou tentar fazer em 3 minutos aqui a explicação do Price Guide. O Price Guide basicamente é um indicador que vocês adicionam aqui no Profit, e aí vocês vão ver que você consegue fazer uma frequência de mercado com ele, tá? Deixa eu tirar de novo aqui os estudos. E a frequência de mercado é interessante, por quê? Porque você começa a separar o dólar em algumas zonas, em algumas faixas. Então você dá um duplo clique aqui no Price Guide, tira aqui o preço de abertura, bota o nível 5.000 aqui como referência, porque é o milhar que o dólar está trabalhando. E aí eu gosto de deixar sempre às vezes no branco, tá? E aqui em parâmetro é interessante. O número de níveis, ele vai colocar quantas linhas para cima a partir deste ponto que você determinar, tá? Pode botar aí 5 linhas para cima, 6 linhas para cima, tanto faz aqui. Quanto mais linhas também, mais pesado um pouco a plataforma. Mas aqui que está o segredo. A variação de ticks. Como o mercado mexe de meio ponto, eu vou botar pelo menos uma linha de suporte e resistência a cada 100 pontos. Que é justamente partindo dos 5.000, o 5.100, o 4.900, o 5.200, o 4.800. E aí a gente vai botar 200 ticks, porque 200 vezes meio ponto, que é a variação mínima, a gente tem aí o mercado basicamente em cima de a cada 100 pontos ficar uma marcação, né? E pode ver que, pô, basicamente isso daqui respeita muito, né? É frequência de mercado, não adianta, né? Quando o mercado chega, ele para, ele sente, por quê? Porque é troca de centena de dólar, né? Então, assim, essas linhas por si só já são linhas de suporte e resistência, né? Aí vamos supor que você é um cara que não quer fazer muitos traçados, aí você quer botar um price guide, de repente numa frequência, conseguiu configurar lá e ver que a frequência de mercado tá, sei lá, tá galera, vou chutar, tá a cada 7 pontos, um exemplo, tá? Um exemplo. Então beleza, tu bota aqui em 5.000, como é a frequência um pouco mais curta, variação de ticks em 14, afinal 14 vezes meio vai dar isso daí. Como o mercado está na casa dos, deixa eu ver onde ele foi o fechamento dele aqui, 5.200, eu vou partir de 5.200 para não ter muita linha, para ficar mais próximo, tá? E aí, a gente bota aqui uma variação, uma linha branca de novo, só que agora um tracejadozinho menor, que é só para a gente ter uma ideia. E aí a gente soma os níveis sobe os números de níveis, né? Joga para 50 números de níveis, só para a gente ter uma ideia. E aí quando você for operar, você vai ver que o mercado está fazendo alguns traçados de frequência, né? A cada X pontos que você determinou. Ah, aqui está batendo muito, né? Então vamos dobrar essa frequência de mercado. Então a variação de ticks para 28. Então 28, vou diminuir um pouco aqui só para ficar menos carregado. Então de 28 a gente vai conseguir fazer uma frequência um pouco menor e assim por diante. Vocês podem trabalhar em cima de frequência de mercado para quem entender calcular a frequência de mercado. Uma coisa bem mais simples, como eu coloquei suporte de resistência a cada 5.000, a cada 100 pontos, eu vou botar então a cada 50 pontos agora. Então vou colocar no mesmo 5.000, só que agora eu vou deixar em 100. Aqui. Eu vou deixar em 100, o tracejado vai ser esse mesmo aqui, porque a cada 50 pontos. E aí vou ter o mercado mais ou menos sendo colocado algumas zonas de suporte resistência cada 50 pontos. E aqui vocês começam a determinar frequência e subfrequência de mercado. Mas aí vai para o próximo aula, beleza? Pessoal, 10 minutos e 5 de aula, eu vou encerrar por aqui. Não quero deixar os vídeos passando por mais de 10 minutos. A gente vai fazer uma série de videoaulas desse tipo aqui então, beleza? Galera, fiquem com Deus, bons tempos a todos e um abraço.